A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com vocês. Quero desejar aqui que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Nós demoramos um pouquinho, pois estávamos resolvendo alguns problemas na conexão, problemas técnicos, para que pudéssemos estar então fazendo a transmissão do nosso culto. Quero desejar as boas-vindas a vocês que estão conosco e que você possa tirar esse tempo para realmente buscar o Senhor. Nós também queremos pedir que você aproveite para compartilhar este link, para que mais e mais pessoas possam estar aí ouvindo uma palavra de edificação, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Aproveite para compartilhar os nossos canais aí de divulgação. Estamos agora transmitindo através do YouTube, mas também temos o nosso Facebook, onde compartilhamos ali todos os nossos cultos para que pessoas também sejam alcançadas pela mensagem de Deus. Nós vamos orar neste momento pedindo para que o Senhor nos abençoe, para que Ele possa estar dirigindo as nossas vidas, recebendo todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e que o Seu Espírito esteja falando ao nosso coração. Que a palavra do Senhor venha realmente de encontro à nossa necessidade, seja para nos consolar, para nos confortar, para nos edificar, seja até mesmo para nos confrontar. Que realmente possamos estar com os nossos ouvidos atentos e as nossas mentes voltadas para o Senhor neste momento. Vamos orar, pedindo para que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, primeiramente, por mais uma oportunidade que aqui nos é concedida. Eu sou grato ao Senhor pelo renovar da Tua misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas. Te agradeço pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e pela Tua provisão. E peço que o Senhor, ó Pai, através desta transmissão, alcance, ó Deus, o lar, ó Pai, dessas famílias que estão nos assistindo. O Teu povo, ó Pai, que no momento está, de certa forma, ó Deus, impedido de poder estar reunidos aqui, ó Pai, em Tua casa, mas não impedidos de buscar o Senhor, adorar e louvar o Teu santo nome. Que a bênção do Senhor, ó Pai, seja sobre as suas vidas. Que o Senhor esteja ali, ó Deus, trabalhando em seus corações. Dirige os nossos passos, ó Deus, a cada dia, que possamos estar com os nossos corações, ouvidos e mentes voltados para Ti, realmente sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. E que o Senhor, ó Deus, dirija as nossas vidas, para que a cada dia possamos, ó Pai, estar cumprindo com o Teu querer e com a Tua vontade, andando em santidade e obediência aos Teus mandamentos. Nos abençoe aqui nesta noite e abençoe, ó Deus, a cada um que está ouvindo e assistindo, ó Pai, esta transmissão. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora passar para o momento de adoração ao Senhor, que você realmente possa ter o seu coração voltado em louvor e em gratidão a Deus.
Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Digno é o Senhor. O Senhor é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Somente a Ele deve ser dado toda a glória. E nós vamos passar agora para o nosso momento de intercessão, o momento em que nós oramos pelas necessidades das pessoas. Se você tem algo a apresentar diante de Deus, que você possa então elevar os seus pensamentos e o seu coração ao altar do Senhor. Nós temos uma passagem na Bíblia de um certo judeu que foi até Jesus para pedir pela sua filha que estava à beira da morte. E ao encontrar-se com Jesus, ele solicitou que Jesus fosse até a sua casa para socorrê-lo. E no caminho, então,
Jesus se depara com uma mulher que foi ali na surdina procurando tocar as vestes de Jesus, porque ela cria que ao fazer isso seria curada, e foi realmente isso que aconteceu. Mas eu fico imaginando o coração daquele homem, um pai preocupado com a sua filha. E olha só que interessante, o texto em Marcos capítulo 5, no verso 35, vai dizer: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Diante da notícia recebida, possivelmente o coração daquele pai entrou em desespero. E Jesus, percebendo isso, dá a ele uma palavra de conforto e uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Uma palavra de fé. É crer na providência, no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho aqui alguns pedidos para que estejamos orando. Uma pessoa entrou em contato comigo solicitando oração por uma família onde a esposa sofreu uma queda e ela quebrou o fêmur, onde então teve que passar por uma cirurgia e foi ali detectado uma infecção nos rins. Nós vamos estar orando então por essa família para que o Senhor entre com providência sobre a vida dessa mulher, sobre a vida do seu esposo e também do seu filho, para que o Senhor esteja ali, entrando com a sua misericórdia e trazendo cura e restauração para essa vida. Também recebi uma notícia muito triste. O meu irmão, ele tem um projeto na zona norte de São José dos Campos, um projeto que trabalha com adolescentes e jovens e crianças através do esporte. E um pai ali que faz parte daquele projeto, ele veio a cometer o suicídio, deixando 2 crianças. Sejamos também orando pelo consolo de Deus sobre a vida da esposa e dos filhos. Sabemos que num período como esse, muitas pessoas entram em desespero, nesse isolamento, nessa quarentena. As pessoas realmente precisam desse cuidado de Deus e de uma palavra de conforto para o seu coração. Estejamos orando então pela vida também dessa família, para que o Senhor entre ali com o consolo do Espírito Santo sobre os seus corações. Também vamos orar pela nossa igreja, para que o Senhor continue fortalecendo a cada um, revestindo-os com o poder do alto, para que continuemos firmes, perseverando, porque este tempo vai passar, irmãos. Nós temos que continuar confiando no Senhor, que logo, logo estaremos todos aqui juntos, reunidos, louvando e adorando o nosso Deus. Também quero fazer menção aqui do nosso querido pastor Rodrigo, pastor missionário enviado por essa igreja, que está lá do outro lado, no Egito. E o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua esposa Marina e todos que estão ali com ele, fazendo a obra do Senhor. E ele então compartilhou algumas necessidades que ele tem, e também alguns agradecimentos. Ele pede para que o Senhor continue abençoando ali os laços de amizade que ele tem feito, para poder continuar falando e compartilhando a palavra de Deus. Sabemos que no Oriente Médio ali, principalmente, é muito difícil exercermos a nossa fé de maneira pública. E então é através desses contatos, dessas amizades, que ele pode ali estar compartilhando a mensagem do Senhor. Vamos orar para que o Senhor continue capacitando o seu servo e dando a ele sabedoria, discernimento, para aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem dado a ele. Oremos também pelos grupos de discipulado que ele tem realizado, que é uma maneira de realmente estar ali ensinando as pessoas a palavra do Senhor. E vamos orar pelo descanso em Deus, para que realmente Deus continue suprindo ali as suas necessidades. Então você, nesse momento, onde você estiver, coloque diante de Deus em oração a sua necessidade, ou de repente,
você está colocando a vida de alguém, de algum amigo, familiar ou outra pessoa, para que Deus possa estar ali entrando com a sua providência de cura, de libertação, de restauração, de salvação principalmente, para que realmente essas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Então nós vamos orar pedindo que o Senhor então entre com a providência dele sobre essas vidas. Ó Pai, nós reconhecemos a nossa necessidade do Senhor. Reconhecemos que somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia que tem sustentado as nossas vidas. São tantas as lutas, ó Deus, e adversidades que enfrentamos no nosso dia a dia. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, fortalecendo o nosso coração. Que a nossa fé continue, ó Deus, sempre firme no Senhor. Que nunca desviemos o nosso olhar do autor e o consumador da nossa fé. Eu quero colocar, ó Deus, em Tua presença a vida dessa família, ó Pai, a vida dessa mulher, ó Deus, que teve esse acidente, onde precisou passar por uma cirurgia, ó Deus, e ali foi constatado, então, ó Pai, essa infecção nos rins. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da vida dessa mulher. Que o Senhor estenda as Tuas mãos ali em nome de Jesus. Abençoa, Pai, trazendo restauração, trazendo cura e salvação. Que o Senhor também traga tranquilidade ao coração do esposo e do filho. Que o Senhor esteja ali, ó Deus, cuidando dessa família. Entra, ó Pai, com a Tua providência. Manifesta ali, ó Deus, o Teu poder sobre essa vida. Também oramos, ó Deus, por essa família, ó Pai, que infelizmente, ó Pai, teve esse caso de suicídio. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, desses corações. Que o Espírito Santo do Senhor traga o consolo que eles necessitam, ó Pai. Que o Senhor esteja ali, ó Deus, confortando o coração da esposa e dos filhos. Ó Deus, e tantas outras vidas que estão, ó Pai, desesperançosas diante dessa circunstância e dessa situação. Que eles possam receber ali, ó Deus, uma palavra de conforto aos seus corações. Que realmente o Senhor possa manifestar, ó Deus, a Tua graça sobre essas vidas. Que elas realmente possam ter a esperança no Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos capacite com sabedoria, com discernimento, para que aproveitemos cada oportunidade que o Senhor nos tem dado, de poder falar e compartilhar a palavra do Senhor. Essa palavra, Deus, que é a revelação da Tua vontade para as nossas vidas. É nela que nós encontramos a direção, é nela que nós encontramos, ó Deus, realmente a sabedoria e o discernimento que precisamos para lidar com todas essas situações do nosso dia a dia. Peço também pela vida do pastor Rodrigo, da Marina, sua esposa, ó Deus, que se encontra lá no Egito. Que o Senhor continue abençoando o Teu servo, ó Deus, capacitando ele no aprendizado da língua árabe, ó Pai. E que o Senhor continue, ó Deus, abrindo as portas, ó Pai, nesses relacionamentos que ele tem tido, ó Deus, aonde são oportunidades que o Senhor tem dado para que ele possa estar ali, ó Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Continue abençoando, ó Deus, o seu ministério, esses grupos de discipulado, ó Deus, onde ele tem ensinado a palavra do Senhor. Que ele possa encontrar o descanso em Ti, ó Pai. E a cada dia, ó Deus, ele sinta ali a Tua mão e o Teu cuidado. E nós aqui como igreja possamos estar intercedendo a cada dia pela sua vida e de tantos outros, ó Pai, que assim como ele, deixaram o conforto do seu lar porque entenderam o chamado do Senhor e responderam a esse chamado. Não somente orando, contribuindo, mas realmente indo, ó Pai. Que o Senhor abençoe o Teu servo, ó Deus, abençoe a todos, em nome de Jesus. Também me lembro aqui, ó Deus, da Eliette, missionária que se encontra ali na Albânia, Tua serva, ó Deus, que também está do outro lado do mundo. Que o Senhor continue sustentando ela, ó Pai, nas suas lutas e dificuldades, abençoando o seu trabalho ali, ó Pai, junto aos ciganos. Que o Senhor realmente sustenta, ó Deus, a cada vida, ó Pai, que tem se dedicado à obra do Senhor. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, fortaleça cada família, fortaleça cada coração. Que o Senhor realmente nos ajude a cada dia a estarmos com os nossos pés firmados na rocha que é Jesus, com os nossos olhos voltados para o Senhor. Como diz a Tua palavra, elevo os meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro.
o nosso socorro ele vem do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa salvação. Por isso te bendizemos e te agradecemos e entregamos isso no teu altar, crendo, ó Pai, na tua providência sobre essas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Ok, meus queridos, nós vamos dar aqui alguns avisos para os irmãos. Como eu disse no começo, nós agora estamos com um canal no YouTube, onde nós temos feito agora as transmissões do nosso culto e também temos divulgado as nossas devocionais diárias, palavras ali realmente que venham trazer ali uma esperança para o seu coração. Pedimos que você possa depois estar acessando este canal, fazendo a sua inscrição e também compartilhando para que muitas outras pessoas sejam alcançadas por essas breves mensagens que nós temos deixado ali de conforto e de esperança para o coração dessas pessoas, principalmente diante da Irmãos, boa noite. Nós voltamos com a nossa transmissão. Tivemos aí um bom tempo fora do ar, porque infelizmente nossa conexão de internet ela caiu. Tivemos problemas técnicos nos aparelhos aqui, onde o nosso querido irmão Daniel literalmente quebrou a cabeça para poder resolver aí as questões. Mas nós vamos dar continuidade aqui, então, ao nosso culto. Nós já havíamos parado em nossos avisos. Interessante é que antes de começar o culto aqui, nós estávamos conversando e eu brinquei até que deveríamos orar para que derrubasse o sinal do Wi-Fi do capeta para que a gente pudesse realizar o nosso culto. Creio que nós precisamos intensificar realmente as nossas orações. Mas, voltando aos nossos avisos, como eu havia falado, temos as nossas devocionais que têm sido postadas agora através do nosso canal no YouTube. Breves mensagens de esperança, de salvação para o seu coração. Também quero frisar aqui a nossa fidelidade diante do Senhor em relação aos nossos dízimos e as nossas ofertas. Precisamos cumprir com as nossas responsabilidades na casa de Deus. Sabemos das dificuldades que esse tempo nos traz, como eu tenho falado aqui, infelizmente, muitos perderam seus empregos e outros tiveram horários de trabalho reduzido. Mas devemos ser fiéis a Deus, porque Deus sempre é fiel para conosco. E também quero deixar aqui claro que até o final do mês de junho, manteremos os nossos cultos online. Então estarei conversando com a liderança da igreja, olhando, é claro, a situação como ela está, para que possamos então voltarmos aos nossos cultos presenciais. Feito isso, nós vamos então passar para a nossa mensagem da noite, para que você possa então receber aí no celular, na sua casa, essa mensagem para o seu coração. Nós aqui, da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, estamos refletindo sobre o Evangelho. Uma mensagem que está baseada na carta de Paulo aos Romanos. Nós então paramos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ler agora do versículo 23 em diante. Capítulo 3, do verso 23, onde diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós vamos ler até aqui. Queridos, eu tenho boas e más notícias para dar a vocês. Claro que as más notícias não se referem aqui à nossa queda de conexão, mas geralmente eu tenho certeza que você já deve ter feito esta pergunta para alguém, ou alguém já deve ter feito esta pergunta para você. Até agora, nessa série de mensagens sobre o Evangelho, eu tenho falado sobre as más notícias. As más notícias que estão por trás das boas notícias. Verdade é que ninguém gosta de receber más notícias. É por isso que hoje eu quero lhes trazer as boas notícias da salvação. Nós devemos ser gratos a Deus pelo fato de que as más notícias do pecado humano e do julgamento de Deus não são o fim da história. Como nós vimos na semana passada, se a Bíblia terminasse com a sentença de Deus de que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, não haveria então esperança nenhuma para nós. Como eu disse no final da mensagem da semana passada, se nós terminássemos aquela pregação dentro daquele tema e daquela maneira, não haveria nenhuma esperança para nós. Porque a Bíblia, ela declara que não há um justo, nenhum sequer. Todos estão condenados, porque todos pecaram. O que haveria para nós seria somente o desespero, a falta de esperança. Mas devemos ser gratos a Deus por causa da sua graça e da sua misericórdia. Nós somos pecadores destinados à condenação, sim, mas Deus agiu para salvar os pecadores. Mesmo que nunca entendamos totalmente o poder infinito e a beleza da redenção e o Evangelho que nos foi apresentado em Jesus e por Jesus, nunca devemos parar de buscar o conhecimento sublime de Cristo e de ser encontrado nele. Porque a vida, irmãos, só faz sentido e o seu propósito somente é compreendido em Cristo e no relacionamento que passamos a ter com Deus por meio dele. Dois textos bem conhecidos de todos nós. João capítulo 3, do verso 16, onde a palavra diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um outro texto, dito pelo próprio Jesus, também conhecido de todos nós. João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esses textos mostram para nós que realmente Deus providenciou um meio de nós sermos salvos. E os evangelhos foram escritos para nos revelar que a vida de Jesus Cristo eram justamente as boas notícias de Deus para um mundo caído, para um mundo morto em seus delitos e seus pecados. Como nós vimos, com a entrada do pecado no mundo, entrou com ele também a maldição, a morte e as terríveis consequências do pecado. Vergonha, culpa, medo, dor, sofrimento, fadiga, desespero e a falta de Deus para preencher esse vazio que ficou dentro do coração humano. A vinda do Salvador viria a mudar tudo isso. E mesmo diante da condenação por causa do pecado, Deus queria que Adão e Eva, e também nós, soubéssemos que, embora rebeldes, a história não havia acabado.
A Bíblia, ela foi escrita para mostrar como essa história, que começou como uma pequena semente, ela germinou, ela brotou, ela cresceu, irmãos. Uma semente que viria da mulher. Ela foi prometida a nós, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E Deus, então, cumpriu com a sua palavra, quando Ele enviou o seu Filho Jesus, para nascer através de uma mulher. Ali havia, então, a semente da qual Deus havia prometido. A Bíblia, ela conta a história de como Deus lidou com o problema do pecado. E neste ponto, a Bíblia é clara em dizer que a única forma de satisfazer a justiça de Deus é com a morte do pecador. Contudo, o sacrifício teria que ser santo. O sacrifício teria que ser sem mácula. O sacrifício deveria ser perfeito. E nenhum homem nascido de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher teria condições para isso, já que todos carregam a semente do pecado dentro de si. Os evangelhos mostram a história de Jesus. Os evangelhos mostram que ele não era um homem comum. Ele foi chamado de Filho de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Conforme nos revela a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, no verso 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho mostra para nós que Jesus, ele era um homem, mas ele não era um homem comum. Ele era o Filho de Deus. Em poucas palavras, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele é totalmente Deus e também é totalmente homem. E isso, amados, é crucial para entendermos o plano da redenção, que nos livra, então, da escravidão do pecado. Se Jesus fosse apenas mais um homem, como nós, em todos os aspectos, incluindo o pecado, então ele seria incapaz de nos salvar. Mas, sendo Deus, sem pecado, igual ao Pai na sua essência, ou seja, perfeito, ele pôde vencer a morte e nos salvar do pecado. Contudo, a Bíblia mostra que ele também era humano, pois só assim ele poderia nos representar diante de Deus e compadecer-se das nossas fraquezas. Conforme nos diz o autor de Hebreus, no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, no verso 15, vai dizer assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus era Deus, mas ele também era humano. Por isso ele pôde cumprir com as exigências que Deus colocou para o sacrifício. Mas ao mesmo tempo, ele também pode se compadecer de nós. Ele sabe exatamente o que nós enfrentamos, o que nós passamos, porque ele também passou por tudo isso, mas sem o pecado. Durante séculos, irmãos, por meio da lei e dos profetas, Deus havia prometido um tempo em que ele acabaria de vez com todo o mal no mundo e resgataria o seu povo do pecado deles.
Deus estabeleceria o seu reinado e o seu governo sobre a terra. Deus prometera que da linhagem de Davi, um de seus filhos iria reinar para sempre. Essa promessa foi dada ao rei Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 12 ao 13, Deus então dá essa promessa ao rei Davi, prometendo-lhe um herdeiro para o seu trono, que iria governar para sempre. Quando ele diz aqui: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o seu descendente, e procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lá no verso 16: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Embora a referência ali naquela época fosse falado a respeito de um próximo sucessor do trono, que seria Salomão, mas ao mesmo tempo estava ali embutida essa profecia de um rei que viria para assentar no trono de Deus e reinar para sempre. Os escritores do Novo Testamento, eles insistem que esse rei da linhagem de Davi não é outro senão Jesus. Mateus, ele começa o seu evangelho com a genealogia que traça a ascendência de Jesus até o rei Davi, a quem Deus prometeu o herdeiro do trono eterno. E ele vai até Abraão, a quem Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. E aqui está então as boas novas, tão esperadas por todos nós. Quando uma criança ela está por nascer, há uma grande expectativa por parte dos pais. E em Jesus, irmãos, estas expectativas não eram apenas dos pais terrenos de Jesus, Maria e José, mas era uma expectativa de toda uma nação. Aliás, era a expectativa de todo o universo. Porém, o reino que Jesus inaugurou não parecia de modo algum com o reino que os judeus estavam esperando e o qual eles tanto desejavam. Eles queriam um Messias que viesse libertá-los da opressão do inimigo, que na época era representado por Roma, que estava dominando naquela época. Então eles esperavam esse Messias, o Messias que lhes desse novamente a liberdade na terra prometida por Deus, do qual eles saíram lá do Egito e foram então encaminhados para essa terra. Mas veio Jesus. Jesus veio pregando, Jesus veio ensinando, curando enfermos, expulsando demônios, perdoando pecados, ressuscitando mortos, mas dizendo assim: o meu reino não é deste mundo. E por causa então da desobediência e rebelião contra Deus, estamos separados e destinados à punição eterna. E eis aqui então as boas novas para você, as boas novas para nós. Jesus veio não somente para inaugurar o reino de Deus, mas para levar pecadores ao arrependimento e à confissão dos seus erros, reconhecendo o seu reinado sobre a terra. Em Cristo, nós somos feitos participantes desse reino e herdeiros da glória de Deus nos céus. Aqui mesmo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 17, diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O reinado de Deus foi estabelecido através da pessoa de Jesus. Mas nós temos aqui, irmãos, um rei na figura de um cordeiro. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse isso, ele fazia referência à Páscoa celebrada pelos judeus como lembrança da libertação do Egito. O livramento dos israelitas da escravidão no Egito deu-se ali com a morte dos primogênitos, e somente aqueles que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro é que escapariam do tão terrível julgamento. E desde então, essa festa tem sido celebrada como um símbolo da liberdade que foi concedida através da morte do Cordeiro e do primogênito para pagar pelos pecados cometidos. Aqui entra, irmãos, a ideia da substituição penal. Essa substituição penal é a ideia de que a penalidade de morte pelo pecado de alguém deveria ser paga pela morte de outra pessoa. E esse, então, é o alicerce de todo o Antigo Testamento. Lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, ao verem que estavam nus, eles cobriram-se com folhas de figueira. E depois de serem confrontados pelo Senhor, depois de realmente Deus mostrar a eles o erro que eles haviam cometido, depois de Deus dar a eles um sinal de esperança de que da semente da mulher viria o Salvador, o Messias, depois de mostrar a eles toda a maldição que veio sobre a terra por causa da desobediência, Deus providencia para eles vestimentas de pele. Isso significa, irmãos, que Deus matou um animal inocente para poder cumprir o pecado de Adão e Eva. Esse foi o problema. E aqui está estabelecido tudo que se diz respeito à forma como Deus julgaria o pecado. O inocente pagando pelo culpado. Levou algum tempo, irmãos, mas os discípulos de Jesus, eles entenderam que Jesus ele veio não apenas para inaugurar o reino de Deus, mas que ele deveria morrer pelos pecados de seu povo. Isso mostra que Jesus não era apenas rei, Jesus era o Cordeiro prometido por Deus. Foi por amor que Jesus espontaneamente deu a sua vida. O Cordeiro de Deus morreu para que fôssemos perdoados e justificados dos nossos pecados. Como a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não tem pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos receber a justiça de Deus. Jesus, ele não morreu por ter cometido pecados, mas ele foi feito pecado por nós. Ele assumiu e sofreu a punição devida a cada um de nós. Toda rebelião, toda desobediência, todo pecado recaiu sobre Jesus. Caiu sobre Jesus a maldição que Deus havia pronunciado no Éden. Por isso, Jesus clamou em agonia lá no jardim do Getsemane: se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que sobre ele recairia toda a ira de Deus.
Como nós vimos em mensagens anteriores, trevas encobririam os céus por quase 3 horas, enquanto Jesus esteve pendurado ali na cruz. Eram as trevas do julgamento de Deus. Era o peso da ira de Deus caindo sobre ele, enquanto ele carregava o nosso pecado. Foi quando ele então clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Vejam o que foi dito a respeito dessa situação por um profeta, muito tempo antes disso acontecer com Jesus. O profeta Isaías vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto revela para nós que as transgressões pelas quais Jesus sofreu eram nossas, mas os sofrimentos foram dele. O pecado era nosso, mas a agonia que passou foi ele. A sua punição nos deu a paz. A sua ferida nos trouxe cura. A sua tristeza nos deu alegria. E a sua morte nos trouxe a vida. E aí então entra o ato de Deus, a justificação. Mas a justificação pela fé. A justificação, ela é um ato divino. Ela não é uma obra humana. Ela aconteceu no céu e não na terra. Ela é um ato e não um processo. Justificação, irmãos, não é uma novidade. A doutrina, ela está profundamente arraigada no Antigo Testamento. A justificação, ela revela a justiça de Deus. E esta justiça, ela foi manifestada pela fé em Cristo, o sacrifício perfeito de Deus. Por meio de Cristo, Deus providenciou a salvação. E como nosso substituto, Cristo então tomou o nosso lugar. Ele sofreu por nós o duro golpe da lei. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus e morreu a morte substituta em nosso lugar. A lei foi cumprida, a justiça de Deus foi satisfeita e nós fomos então justificados. Mas essa justificação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. A ideia de ser justificado na Bíblia, irmãos, não tira a nossa responsabilidade do pecado, mas nos isenta da condenação. Porque diante de Deus, por meio de Jesus, nós somos declarados inocentes. Inocentes na presença do Senhor. Não é um mérito nosso, é um mérito de Deus. Foi Deus que o fez. E essa é a manifestação da justiça de Deus. Quando Deus justifica o pecador, Ele declara que a sua culpa foi expiada, a justiça foi satisfeita, e Ele possui agora a justiça divina, a justiça que Deus exige. Jesus na cruz, Ele foi o nosso substituto legal perante a lei e pôde então nos livrar da condenação. A doutrina da substituição penal é o âmago do Evangelho, é o centro. Toda a revelação do Antigo Testamento aponta para isso. Os sacrifícios, as ofertas, o derramamento de sangue, tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso foi instituído para mostrar aquilo que Deus já havia estabelecido, mas para algo que haveria de acontecer lá na frente. Carta
aos Hebreus, ela trata disso muito claramente. No capítulo 10 da carta aos Hebreus, o autor vai dizer assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecados? Entretanto, desses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e orações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Todos os sacrifícios, ofertas que aconteciam no Antigo Testamento, eles apenas cobriam esses pecados. Isso significa que todas as vezes que alguém pecava, essa pessoa teria que levar um animal para ser sacrificado, para cobrir a sua culpa diante de Deus. Mas em Cristo, o pecado foi tirado do meio de nós. Por isso que João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, a Bíblia declara que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porém, não havia sobre o Antigo Testamento um sacrifício que pudesse realmente remover o pecado. Como eu acabei de dizer, o máximo que ele poderia fazer era apontar para o sacrifício que aconteceria na cruz. Deus agora pode justificar o pecador, porque na morte de Jesus a misericórdia e a justiça de Deus foram satisfeitas. Amados, não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável a nós, mas foi o coração amoroso de Deus que providenciou a cruz. O sacrifício de Jesus no Calvário não foi a causa da graça de Deus, mas sim o resultado dessa graça sobre nós. A maldição foi executada com justiça, mas nós fomos salvos pela graça. Contudo, a graça que justifica o pecador não é barata, porque ela custou tudo para Deus. A salvação, ela é gratuita para nós, mas custou muito caro para Deus, porque custou a vida do seu filho. A garantia de que esse sacrifício foi aceito é o fato de que Jesus não foi apenas crucificado, mas ele está vivo. Ele ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte, que é o aguilhão do pecado, ou seja, aquilo que nos prendia. Em Cristo nós temos a vida, e a vida eterna. Se Jesus ele não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos condenados. A sua morte teria sido como a de qualquer outro homem, mas ele é Deus, o Criador, o autor da vida.
e devemos nos alegrar, então, da sua ressurreição e para o que ela significa para nós: vida e vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, as boas notícias que eu tenho para você aqui nessa noite, depois de trazer para você 2 mensagens falando sobre as más notícias, é de que você pode ter a salvação. Você pode ser livre da condenação do pecado. E se você ainda não desfruta desta vida que Jesus veio para nos dar, Deus lhe faz um convite para que você reconheça o seu estado pecaminoso e aceite o presente da salvação que foi concedido por Ele, mesmo que nós não mereçamos isso. A salvação nos foi dada, ela nos foi garantida através de Jesus. Sem Ele, todos nós estaríamos perdidos. Mas Deus providenciou um meio, Deus providenciou um caminho para que fôssemos salvos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nos rebelamos contra Ele. Mas Deus providenciou Ele por causa do seu amor. Porque a palavra também vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Deus providenciou essa salvação, irmãos, Ele também nos dará todas as coisas, todas as bênçãos estão garantidas através de Jesus. Se você entende isso, Deus lhe faz esse convite. Aceite a salvação que Ele concedeu em Cristo Jesus. Sem ela, o que nós merecemos é o inferno. Esse é o destino final para todos aqueles que se rebelam contra Deus. Como eu já havia dito na semana passada, o inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que resolvem seguir o mesmo caminho que eles estão debaixo da mesma condenação. Mas Deus te faz o convite. Deus te oferece um presente. É de graça para você, custou caro para Deus, mas é a graça de Deus que está sendo oferecida para a sua vida. Aceite isso, receba isso com o seu coração. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Se você ainda não tomou essa decisão, que você possa fazê-lo, que você possa realmente reconhecer: Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, me salva, me livra dessa condenação. Que você possa apresentar o seu coração na presença do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, eu sou grato pela salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Gratos pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. E foi manifesta de uma forma que nenhum de nós jamais poderemos compreender na sua totalidade. Mas, ó Deus, o Senhor ali manifestou todo o Teu amor e nos resgata, Pai, da maldição do pecado, da condenação eterna, nos oferecendo vida e vida em abundância. Nós possamos reconhecer isso. E se há alguém aqui, ó Deus, ouvindo e assistindo esta mensagem, que ele possa receber essa salvação do seu coração, se ele realmente está reconhecendo essa necessidade de que é um pecador e ele precisa do Senhor, que Teu Espírito Santo esteja ali trabalhando na sua vida. Ó Pai, abençoa em nome de Jesus. Sustenta, Senhor. O Senhor esteja ali, entrando, ó Pai, com a Tua providência. Obrigado, Pai, por esta vida. Obrigado, ó Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus amados.
Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Tivemos uma interrupção devido à queda de conexão e depois alguns problemas técnicos para tentar retornar. Nós conseguimos aqui, com muito trabalho do nosso irmão Daniel, poder retornar aqui a transmitir o culto para vocês. Que você realmente possa ter saído abençoado daqui. Que esta mensagem fique no seu coração. Que a graça do Senhor continue sobre a sua vida. Eu peço que o Senhor te abençoe. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. E você que tomou a sua decisão por Cristo, receba isso no seu coração. A palavra diz que agora nós temos paz com Deus. E tendo paz com Deus, nós podemos desfrutar da paz de Deus que excede todo o entendimento. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão. E em todo tempo sei que me amas, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos